Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo o presidente da SIC Vale do Taquari, Ivandro Carlos Rosa. Bom dia, Ivandro, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Tirol. Ivandro, primeira vez que conversamos esse ano, então eu ainda quero saber de 2022. Por favor, faça uma avaliação do ano passado. Bom, eu diria que o ano de 2022 foi um ano de retomada. A gente tinha, após o pós-pandemia, nós tivemos essa dificuldade da guerra que ainda está acontecendo. Nos próximos dias vai completar um ano, né? No dia 24. Só que foi um ano que nos desafiou a questão ainda de falta de alguns insumos, principalmente aumento nos custos de produção, né? Os insumos, por exemplo, no agro, fertilizantes, matéria-prima e equipamentos para a indústria também estavam, além da escassez, ainda tinha a questão do alto custo, né? Porque muitas vezes tu tinha que comprar de quem tinha disponibilidade. Isso acabou causando uma dificuldade grande na indústria, principalmente, né? Mas mesmo assim eu acho que foi um ano de muitas realizações. Nossa região teve uma geração expressiva de emprego, principalmente nos três primeiros trimestres. O último trimestre não foi assim tão expressivo a geração de empregos, comparado com anos anteriores. O que se percebeu foi que essa contratação de trabalhadores temporários para o comércio no final do ano não foi tão expressiva neste ano como foram nos anos anteriores. As empresas optaram por qualificar os seus trabalhadores, os seus colaboradores que já estavam contratados, e então não houve assim um acréscimo de vagas. E isso para nós é algo que preocupa um pouco, porque nós vimos uma crescente de geração de emprego tanto no 21 como no 22, né? E agora para 2023 é um cenário um tanto incerto, né? Então, essa questão da geração de emprego. Mas para a SIC nós tivemos uma série de atividades, por exemplo, o reconhecimento do APL, né? A consolidação e o reconhecimento que realmente é um cluster de desenvolvimento regional na área de alimentos e bebidas. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque é uma ideia que a gente tinha de muitos anos e a gente efetivamente conseguiu entregar para as empresas esses certificados que dão desconto na contratação de Fundopem, por exemplo. Nós temos aqui o exemplo da fábrica da Fruc, ela já vai usufruir dos recursos do Fundopem e com uma pequena colaboração do APL. Nós temos a Docile com ampliação de fábrica, também com apoio. Nós temos a Biscobon ali em Mato Leitão também, que é aquela que teve o sinistro na fábrica há alguns anos, agora também está conseguindo fazer ampliação com o apoio do APL. Nós temos a Gráfica Cometa, a Sorvebon. Então perceba que em 6 meses, nós tivemos reconhecimento em junho, em 6 meses a gente já conseguiu propiciar para várias empresas um diferencial competitivo. A região do Vale do Taquari, por ter um APL, consegue um acréscimo na pontuação do Fundopem, portanto agrega recursos para o Vale, investimentos, tendo como um dos benefícios, né, que a SIC consegue então agregar na cadeia produtiva. Então acho que isso é um fator muito importante. Mas nós também tivemos outros setores, né? Por exemplo, o setor do comércio. A gente fez uma pesquisa no pós-pandemia. Este ano a gente conseguiu replicar algumas estratégias, né, que a gente estava planejando, tendo em vista esse cenário pós-pandemia. O e-commerce ele veio com muito forte na pandemia e deixou alguns legados. Por exemplo, a questão do uso das redes sociais pelas lojas. Nem sempre a comercialização é via plataforma, mas a apresentação dos produtos, Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp, tu comunica ao teu cliente que tem produtos, que tem novos modelos, e tu já faz uma pré-negociação, e essa negociação ela acaba sendo finalizada na loja física. Mas isso foi um legado e a gente estava atento e procuramos também atuar. Mas também a parte de outras diretorias também assim, muito atuantes, a questão
da infraestrutura, né? A infraestrutura, a gente está acompanhando as obras de duplicação da BR-386, que é um corredor de passagem de logística muito importante para o Vale. Nós também fizemos a discussão e pedimos a suspensão, e o governo atendeu da questão da concessão, que nos parecia que aquele projeto, da forma que estava posto, não era adequado, tanto que fizemos uma pesquisa e 98% da população que votou optou por suspender naquele momento e discutir com mais cautela, e porque é um contrato de 30 anos. Então a gente também teve este ano uma ação de planejamento muito forte, assim, de reorganizar as nossas pautas para os próximos anos, porque a gente precisa pensar com muita cautela, porque a função da SIC regional é uma função de articulação regional. E a SIC de Teutônia, por exemplo, tem aquela demanda diária das campanhas, de todo aquele trabalho que tem diretamente com o seu associado. E para nós cabe o trabalho de articulação regional, que são esses temas macro, que vão além da fronteira do município. Então depende de muito planejamento, porque os recursos são poucos, né? Nós temos demandas muito grandes, por exemplo, a questão da infraestrutura, ainda que eu falava, a questão do Porto de Estrela. A gente tem uma indicação lá na ELOG, e a gente tem acompanhado de perto. A gente vê essa semana o anúncio da dragagem do rio, da barragem em diante, ou seja, já são resultados da ELOG que nós estamos lá acompanhando. Então nós estamos apoiando essas ações, né? Então nem sempre a SIC é a realizadora principal, mas a SIC tem que fazer parte desse movimento e articular para que as coisas aconteçam. Nós precisamos contribuir para que as coisas aconteçam. É uma brincadeira, né? Mas com todo respeito, eu sou católico, né? Então a gente independe tanto do santo que a gente está reivindicando. O importante é a gente tem que entregar o milagre, nós temos que entregar a solução do problema. Às vezes a gente perde muito tempo com essa questão, quem que está reivindicando? Acho que o mais importante é a gente focar no resultado. E esse resultado a gente consegue com a soma com as demais entidades que também estão imbuídas com o princípio de ajudar a região, né? Então é isso que a gente tem procurado fazer. Na diretoria de relação com o associado, a gente também fez um trabalho muito interessante, que é a reunião com as associações, e que tem a troca com cases positivos da Cassis de Estrela com as demais, a SIC Teutônia, a CID Encantado. Cada uma delas, a ACIL, cada uma delas tem pontos muito positivos. E compartilhando, elas podem sinalizar para as outras o que deu certo lá no seu município, e o outro município pode aproveitar esse legado. São em torno de quantas SICs ou ACIs, enfim, são em torno de quantos associados à SIC Vale do Taquari? Na SIC Vale do Taquari são 20 no Vale do Taquari. E nós temos também Venâncio Aires, que está no Rio Pardo, que nós também buscamos para que faça parte, até em função o Venâncio está muito próximo aqui, ele está nessa, digamos assim, ele pertence territorialmente ao Rio Pardo, mas ele está no início da 453, que é uma rodovia que a gente está discutindo. Ele é também uma referência em erva mate, que nós temos o polo da erva mate na região alta. Então nós temos muitas coisas em comum com Venâncio Aires. Entendemos que a gente precisa somar também com Venâncio Aires. Agora a Venâncio Aires também faz parte da ANVAT, também a Associação dos Prefeitos. E Venâncio Aires tem um deputado estadual eleito também, então tem representação política também. Então acho que a Cassiva lá de Venâncio Aires, ela está na listagem como nossa associada. Ela, na verdade, ela tem uma participação, digamos assim, como convidada, né? Porque ela é de outra região, mas o importante é a gente somar esforços para dar conta dos resultados. Essas diretorias que você citava são todas elas extremamente importantes, e por isso também a SIC emitiu um relatório no final do ano passado, em que quem está nos ouvindo pode acessar online e verificar aí exatamente todas as demandas. Afinal, a gente não consegue trazer tudo aqui no programa, né, Ivandro? E dentro dessas diretorias, nós temos uma diretoria chamada Inovação e Tecnologia, que trata da inovação, mas inovação com aplicação. As nossas diretoras, uma da área de tecnologia, a Raquel, e outra da área de alimentos, a Tânia, são pessoas que efetivamente replicam diariamente essas estratégias de inovação nos seus negócios, nos seus segmentos,
e elas vêm nos apoiar para que a gente consiga dar um apoio à indústria, porque às vezes a gente fala muito em inovação de uma forma muito assim, como algo muito distante. Isso tem que ser muito mais objetivo. O que eu consigo utilizar na minha linha de produção como inovação e que isso vai me dar um diferencial competitivo. Acho que a gente tem que ser mais focado nessa questão de resultados. E é o que a gente tem proposto então com essas diretorias, né? A diretoria do agro que a gente criou recentemente também não tem o propósito de competir com os demais setores do agro. Nós queremos agregar, nós queremos somar. Até nos próximos dias a gente está organizando uma visita à a Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque, no pavilhão internacional, onde vem as delegações de 70 países do mundo, e a SIC Teutônia vai estar na diretoria do agro representada lá para fazer essa articulação, para, digamos assim, criar links de oportunidades para que a gente tenha parcerias, comércio, convênios também às vezes das universidades. Ou seja, a gente tem que estar aberto a esse mercado e o agro como uma agregação de valor. Nós temos que pensar no agro, por exemplo, a erva mate. Nós temos que ter o uso, além do que nós já fizemos da erva mate para o consumo de chimarrão, outros usos como fármacos, como uma série de produtos de estética, né, com finalidades estéticas que podem ser utilizados e que vai dar mais valor agregado. Então a gente tem buscado focar nisso. Um agro com inovação, um agro voltado para, como a Tânia, que coordena a jornada de alimentos da ACIL, sempre fala, as pessoas hoje buscam o alimento não apenas para saciar a fome, elas buscam um alimento com um propósito. Tu tem que ter um suplemento, tu precisa ter algo a mais do que tu buscava no passado. Além desse olhar diferenciado para a inovação e para o agro, quais são as expectativas e as metas da entidade para 2023? Bom, na diretoria de relação com o associado, nós criamos o projeto do Dia do Associativismo. Dia 30 de abril é o Dia do Associativismo. Então, a gente está organizando uma campanha onde cada associação local fará ações realçando o Dia do Associativismo. O cooperativismo já tem isso muito forte, né? Que é um dia que é onde as cooperativas, tanto de crédito como produção, todos os segmentos, realçam o potencial e o valor e a contribuição do cooperativismo. E desta mesma forma a gente pensa em usar como referência para o associativismo. Porque o associativismo ele chegou no Vale antes, inclusive, com o cooperativismo, e ele é muito importante. Então, o nosso propósito é somar força com as associações locais. Cada uma vai criar ações locais e a gente vai fazer um encerramento, então, lá em abril, com uma palestra com o presidente da Federação, com a junção de várias etapas aí do associativismo, aquele municipal, regional, estadual, para a gente efetivamente dar visibilidade a esse movimento que é tão importante, formado por pessoas voluntárias, né, que abrem mão do seu tempo, muitas vezes até de recursos financeiros, porque para ser associado tu precisa pagar uma mensalidade para ser associado, e tu contribui pensando no ganho coletivo. Então, nessa lógica, a gente pretende então fazer esse ano uma comemoração especial. A SIC regional ela completa 18 anos este ano. Então, por isso a gente precisa também dar uma devida atenção e visibilidade a essa caminhada, né, que é muito importante. A diretoria do comércio também, utilizando esses dados de pesquisa, ela vai dar seguimento nessas campanhas de qualificação para que as empresas tenham acesso a essas ferramentas que estão sendo demandadas pelo cliente, para que o nosso comerciante, tanto das SICs como dos CDLs, esteja participando desse mercado atual, né, das novas tecnologias, das novas plataformas. Cada um, lógico, dentro da sua realidade, da sua necessidade, mas o que não pode faltar é informação e condições para participar. Cada um faz a escolha do que lhe convém, mas a gente precisa que esse empresário esteja preparado.
Na área de infraestrutura, então, o porto vai continuar sendo uma demanda, né? A gente vai apoiar e continuar colaborando com a ELOG em tudo que precisar para que isso efetivamente aconteça. Estamos em tratativa com o governo do estado, já tivemos uma reunião com o setor produtivo, com a Secretaria de Concessões e Parcerias, para rediscutir esse projeto do leilão das rodovias estaduais. E no campo das rodovias federais, nós estamos acompanhando o projeto da concessão da BR-386, e este ano vai ser o ano da discussão, o que eles chamam quinquenal, ou seja, a cada 5 anos se revisa o contrato, e é a oportunidade de incluir obras que no momento que foi feito o leilão não existia naquela necessidade, surgiu depois. Por exemplo, hoje nós temos um grande entroncamento ali na pós-ponte do Taquari, na Havan. Em 2018, quando se fez leilão, aquele terreno era um terreno baldio, não tinha nada ali. Aquela obra só aconteceu em 2021. De lá para cá houve essa necessidade de movimentação. Depois disso, a prefeitura criou o Parque Ney Arruda, nas margens do rio Taquari. Ou seja, aquela região ali, só citando um exemplo. Aqui em Estrela também nós temos a questão da passagem ali no antigo Arendt, que é aquele trevo que foi fechado de acesso onde se chamava do rodovia dos estados, né? Da rua da localidade ali entre Pinheiros, né? Aquela passagem também é reivindicada pela prefeitura. Estou citando só exemplo 2, mas aqui em Fazenda Vila Nova nós temos demanda em Bom Retiro, como pistas laterais ali nas proximidades da Salva. Nós temos a questão do trevo de acesso de Paverama, que agora vai ser demandado em função da indústria da Fruc. Nós temos um problema muito complexo para resolver, que é o acesso de Marques de Souza, que inclusive deu uma série de acidentes no último ano, nos últimos meses também. Inclusive foi fechado o acesso, está, digamos assim, provisório lá. Então perceba que a infraestrutura sempre demanda muita atenção. Mas nós também não podemos esquecer das demais diretorias, por exemplo, a diretoria do jurídico, que nos dá todo o respaldo, dá todas as ações. A gente tem feito um trabalho muito importante na reestruturação da entidade, com atualização de toda a documentação, né, de estatuto, e toda a parte do APL também, uma série de contratos, convênios. O jurídico tem nos ajudado muito, né? Então perceba que a gente tem muitas frentes de trabalho, e o 2023 vai ser um ano desafiador. A gente está vendo que o ano passado nós tínhamos PIB próximo de 3, esse ano tem uma previsão de 0,79, ou seja, então teoricamente a atividade econômica vai ser menor, e a gente vai ter que buscar a criatividade, torcer para que esse número melhore, mas não só torcer, trabalhar e somar esforços para que a gente consiga na região ter uma economia pujante. Saiu um dado essa semana que comparativamente às exportações de 2023, janeiro de 2023, comparado com janeiro de 2022, a região aumentou em 23%. Isso é um dado muito positivo. Ou seja, tem alguns segmentos que estão conseguindo exportar, e exportando com dólar supervalorizado, tu consegue, digamos assim, injetar recursos na economia local, né? Isso fortalece a roda da economia, fortalece, né, o dinamismo econômico. O que nós precisamos, Bruno, é não perder o horizonte, que a gente precisa continuar gerando empregos. Se nós não gerarmos emprego, nós vamos ter uma massa de pessoas, aqui de moradores do Vale do Taquari, que ainda dependem dos auxílios do governo, que não é o ideal. O ideal é que cada um tenha o seu trabalho, sua renda, e possa definir suas prioridades e tenha uma vida digna, que é o que a gente entende que seja o ideal. Quando tem emprego em abundância, até aquelas pessoas que acham que estão ganhando um valor insuficiente, elas conseguem buscar outra oportunidade que atenda a sua necessidade. O ruim é quando não há oportunidade de emprego. Aí então realmente a pessoa precisa se agarrar no que tem. Então nosso propósito é que a economia continue aquecida para que tenha geração de emprego. Havendo a geração de emprego, eu entendo que o caminho fica muito mais fácil para que todos os segmentos consigam prosperar.
Falando agora em geração de empregos, eu lembrei também de uma pesquisa que foi o APL que fez, que apontou para a carência de cursos, ou seja, nós precisamos de pessoas qualificadas também. E aí tu tem um outro fator que o censo apresentou nos últimos dias, que é a questão da mudança do perfil do trabalhador, das pessoas. Hoje, em função da mudança da reforma previdenciária, as pessoas terão que trabalhar um ciclo maior de trabalho, e também dentro dessa lógica tu vai ter que qualificar essas pessoas que até aqui trabalharam numa função e agora elas vão ter que ser novamente treinadas para seguir trabalhando na mesma função, só que com a nova tecnologia. Nessa mesma linha de produção eu vou ter novos equipamentos muito mais tecnológicos e, portanto, esse trabalhador vai ter que estar preparado para fazer esse trabalho que ele fazia. Sem citar que há novos negócios surgindo, novas necessidades. Então, o que eu estou dizendo, Bruna, que nós não podemos mais focar, e isso o APL conseguiu identificar, nós não podemos pensar só no jovem se qualificando, nós temos que pensar que as pessoas têm que passar a vida toda se preparando para novos desafios. Quem tem 40, tem 50, até quem tem 60, quem sabe vai ter que fazer um curso, um treinamento para continuar usufruindo da tecnologia, dos novas facilidades que são apresentadas, mas também ter acesso a novos mercados que até ali não demandava de ti esse conhecimento em determinadas plataformas. Vamos citar um exemplo: tu trabalha no supermercado, tu trabalha no estoque. Hoje tu tem que ter um domínio de uma plataforma de gestão de estoque, né? Então tu precisa usar lá um lançamento de dados, verificar em qual prateleira está o determinado produto que tu precisa. No passado as coisas eram mais em planilhas e tabelas, hoje tu usa muito mais a tecnologia. E para isso tu precisa estar em constante qualificação. Então a gente precisa superar essa fase que a gente tem que treinar os jovens. A gente tem que treinar os jovens, sim, mas não só os jovens. Nós todos precisamos estar em constante treinamento e acompanhamento da tecnologia para que a gente não fique isolado e de fora, né, do mercado. Isso é o que não se deseja. Se deseja que todos tenham acesso à tecnologia na sua vida pessoal, mas também para que possa trabalhar de uma forma, digamos assim, que tenha um salário mais atraente, quem sabe, né, ocupando uma função que até ali tinha um trabalho mais voltado no esforço físico, né, e hoje tu tem oportunidades com mais tecnologia agregada. Ivandro, agradecendo tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais. Bom, realçar então a importância do associativismo, que é o trabalho de fazer em conjunto, né, que surgiu lá com a migração, quando se construía igrejas, escolas, e depois disso sempre cada momento teve uma necessidade de envolvimento. Na pandemia a gente viu isso muito forte, onde a gente precisou se organizar para fazer frente àquele grande desafio. Depois disso, então, sempre há novos desafios, e entendemos que o associativismo é um meio que a gente tem todo o tempo. A gente tem que ter uma articulação política com os deputados, com os nossos vereadores, prefeitos, mas o associativismo está sempre aqui, não é só nas eleições. Então, a gente tem que valorizar e reconhecer o trabalho desses diretores nas associações. Aqui em Teutônia nós temos a SIC muito organizada, é uma da Associação Comercial do Vale do Taquari que tem o maior número de associados. Nos orgulhamos muito de fazer parte. Minhas duas empresas, meus 2 CNPJs são associados, e eu acho que a gente tem que fazer o devido reconhecimento ao trabalho que se faz e propor às pessoas que auxiliem, contribuam, porque ao fim e ao cabo a gente está pensando no coletivo, a gente está trabalhando para melhorar a nossa região. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter que se conformar com o que os outros fazem por nós. Então é muito mais correto a gente arregaçar as mangas e também prestar um apoio, ou seja, fazer a nossa parte. E o fazer a nossa parte, no meu entendimento, é ser voluntário e ajudar uma causa.
nem sempre a gente vai estar, como eu falava antes, nem sempre é pensar quem está fazendo, quem vai aparecer na foto. O importante é resolver o problema. Isso é o que se espera e é o que a gente tem feito na SIC Regional. Planejamento estratégico, muita articulação, muito diálogo e construção coletiva, pensando sempre no ganho coletivo e no crescimento sustentável. Não é só acúmulo de recursos, não é só dinheiro. A gente tem que pensar no coletivo, que a gente tem que avançar em conjunto. E aí por isso é a questão do propósito do APL. É o cluster, é o coletivo. Não adianta pensar só na grande empresa. A grande tem que ajudar a média ajudar a pequena, e aí sim a gente vai avançar como região. Muito obrigada, boa semana. Muito obrigado pela oportunidade. E como se diz, né, que no Brasil o ano começa após o Carnaval, então nós não temos essa prática, nós estamos desde o dia 1º de janeiro, mas para quem tem esse princípio, vamos lá, então vamos começar o ano. Um abraço. Feliz Ano Novo, né? É.